Olá, boa noite. Boa noite. Os líderes dos partidos políticos estão reunidos desde ontem para discutir o preço dos combustíveis e a situação da Petrobras. Até uma CPI sobre a empresa passou a ser tema das conversas ou das brigas. Mas, no final das contas, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, lembrou que o governo não pode controlar os preços da estatal. Arthur Lira cobrou o governo federal e o Ministério da Economia para que se envolvam mais nas discussões sobre os combustíveis e encaminhem o mais rápido possível uma medida provisória que altere a lei das estatais, com o objetivo de garantir uma maior sinergia entre as empresas e o governo no momento. Ele ainda pediu que seja elaborada uma MP que trate de impostos relacionados aos lucros das estatais e à formação dos conselhos deliberativos dessas empresas. Outras propostas discutidas na reunião incluem uma votação mais rápida no Senado da PEC 16 de 2022, que reduz impostos federais sobre combustíveis e dá compensação aos estados que também reduzirem o ICMS sobre o setor. A proposta dos senadores, no entanto, é que a Câmara vote o texto que cria um fundo de estabilização dos preços. A proposta não tinha previsão de votação, mas Lira disse que vai analisar o texto. Depois do último aumento no preço da gasolina e do diesel na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que queria instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a Petrobras. Nesta segunda-feira, o líder do PL na Câmara, deputado Altineu Cortes, já tinha um requerimento em mãos para apresentar na casa, pedindo a abertura da CPI. Segundo o parlamentar, o documento já tem 65 assinaturas. A base do governo apoia a CPI. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que esteve na reunião de líderes, afirmou nesta terça-feira que não concorda com a criação de uma CPI sobre o assunto. Em relação à Comissão Parlamentar de Inquérito, eu disse também com muita franqueza que, tratando-se de um tema da Câmara dos Deputados, que não passa para a revisão do Senado Federal, diferente de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição, nem me cabia opinar dentro de iniciativas da própria Câmara dos Deputados. Mas eu, particularmente, sobre o conceito de CPI para um caso desse, eu, obviamente, não sou favorável. Acho que não tem a mínima razoabilidade uma CPI num momento desse, por conta de um fato desse. Acho que há outras medidas, inclusive de índole legislativas e do Poder Executivo, muito mais úteis para resolver o problema do que uma CPI. Pacheco ainda disse que não há oposição entre a Petrobras e o governo federal, já que ele é o maior acionista da empresa. Se a Petrobras tem regras de governança, é uma empresa cuja direção é escolhida pelo governo e pela União, que é a sua principal acionista, não há dicotomia entre Petrobras e governo. Na verdade, há uma junção, uma comunhão para poder disciplinar a questão dos combustíveis no Brasil. No entanto, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou durante a audiência pública na Câmara dos Deputados, nesta terça, que o governo não pode interferir nos preços da Petrobras. Eu entendo que muitos dos senhores são cobrados pela população, porque é difícil para a população entender por que o governo não interfere no preço dos combustíveis. E aqui, com toda a transparência, eu preciso ser claro. Não é possível interferir no preço dos combustíveis. Não está no controle do governo e, honestamente, preço é uma decisão da empresa, não do governo. Além disso, nós temos marcos legais que impedem intervenções do governo na administração de uma empresa, mesmo o governo sendo o acionista majoritário.